E aí rapaziada, tudo certinho, tudo tranquilo? Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje para falar daquelas motos históricas, aquelas motos que marcaram época. E hoje algumas motos aqui que deixaram saudades no mercado brasileiro. Vamos para que moto é essa? Mas antes disso, se inscreve no canal se está chegando agora e ainda não é inscrito, e ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Já somos mais de 100 mil inscritos. Também deixa um comentário se vocês já pilotaram ou se vocês conhecem os modelos que eu vou apresentar aqui. Eu quero começar agora com uma moto que marcou a época no Brasil, uma moto histórica que ainda tem muitos apaixonados, muitos entusiastas desse modelo, uma moto japonesa que foi lançada em 1986 aqui no Brasil, com motor 4 cilindros, que tinha um desempenho excelente para a época, com 747 cilindradas, 82 cavalos e 6,5 kg força de torque, com um peso seco de 208 kg. Vale lembrar ainda que lá fora essa moto ela tinha uns cavalinhos a mais, tinha 9 cavalos a mais, que gerava 91 cavalos de potência. Nos Estados Unidos essa moto era conhecida como 750. Agora ficou fácil saber qual é o modelo dessa moto, a famosa 7 galo CBX 750F da Honda. Isso aí, é 7 galo que marcou gerações aqui no Brasil nos anos 80. E vocês sabem por que o 7 galo? O 7 relacionado à centena do jogo do bicho e o 50 relacionado à dezena, que era o galo. Então ficou 7 galo o nome dessa moto. Foi um jeitinho aí do nosso povo de abrasileirar essa moto, essa Honda, que fez muitos fãs nessa época. Uma moto que era muito cara, saía no valor de 400 mil cruzados na época, o que equivalia aí a 29 mil dólares. Então, se for converter diretamente para os dias atuais, com o dólar batendo aí na casa dos 5 e pouco, com essa crise toda aí que está ocorrendo no Brasil, é uma moto aí que chegava na faixa dos 130 mil reais. 130 não, né? Passava dos 150 mil reais, né? Uma moto muito cara, por isso que ela foi considerada por muitos a 750 mais cara do mundo. A 7 galo aí, que durante a sua fabricação no Brasil ela teve diversas cores. Quando ela chegou somente na cor preta, mas depois teve aí diversas variações de cores, o que rendeu aí alguns apelidos de cigarro para ela, já que na época não existia essa coisa de politicamente correto, e a indústria do cigarro patrocinava diversas modalidades do automobilismo e do motociclismo. Então a vermelha, azul e branco ficou conhecida como Hollywood, o modelo de 87. Já a edição especial azul e branca com detalhes em dourado de 1988 ficou conhecida como Hotmans, que era a marca que patrocinou a Honda, campeã do mundo nas 500 cilindradas, e também depois ficou muito conhecida por patrocinar a Williams na Fórmula 1, inclusive a última que o Ayrton Senna correu. E aí chegou a importação da CBR 600F e 1000F, e a 7 galo deixa de ser comercializada em 1994. Um modelo que marcou história aqui no nosso país e até hoje é uma moto muito valorizada e tem muitos fãs desse modelo. Essa, quando eu começar a falar, vai ficar mais fácil, principalmente para aqueles mais antigos apaixonados pelo motociclismo. Uma moto grande, produzida no Brasil, uma moto brasileira. E pasmem, com motor de Fusca. Vocês já sabiam que existia uma moto brasileira com motor de Fusca? E a primeira moto com marcha ré do mundo. Olha aí o Brasil inovando no mundo do motociclismo. Estou falando aqui da Amazonas. Era uma moto gigantesca, pesada, que vinha com motor de Fusca, que ela foi produzida com a ideia de substituir a Harley Davidson por causa da proibição de importação nessa época no país. Tudo começou em 1976, com dois mecânicos amigos, o Luiz Antônio Gomide e o José Carlos Biston, em São Paulo, que construíram um protótipo chamado de Moto Volks. Uma moto que vinha com um motor Boxer VW com 1.500 cm3, câmbio manual de 4 marchas, e a parte superior do quadro era um misto aí de componentes da Harley Davidson e da Indian, enquanto a parte de baixo era feita sob medida para poder acomodar o motor 1500 do Fusca. Mas essa moto Volks ela não tinha somente peças de Fusca, ela também tinha peças do Ford Corcel. Os discos de freio dessa moto eram do Ford Corcel. Então era uma mistura de Fusca com Corcel, mas o cilindro mestre de freio ainda era do Fusca. Com o protótipo da moto Volks, entra na jogada o empresário Daniel Ferreira Rodrigues, do grupo Ferreira Rodrigues. Ferreira achava que esse modelo da moto Volks
era a solução para suprir a necessidade da polícia militar, substituindo as Harley Davidson sucateadas que os policiais utilizavam, principalmente pela falta de peças de composição por causa da proibição de importações no país. Foi aí que surgiu a Amazonas Motocicletas Especiais Ilimitada, para produzir a moto Volks em série. E aí surge o modelo AME Amazonas 1500. Depois foi criado o modelo 1600 aí com motor de Brasília, não mais de Fusca, e que gerava 64 cavalos. Em ambos os casos elas recebiam 2 carburadores Solex, um de cada lado. Ficava bem evidente no conjunto todo da moto. A Amazonas ainda chegou a ser exportada para diversos países, como Estados Unidos, Japão e Reino Unido. De 76 a 88, que foi o intervalo da sua produção, foram feitas 450 motocicletas, sendo 100 destinadas exclusivamente para a polícia militar. Essa moto ela recebeu diversas críticas, e uma das críticas que mais abalaram a produção foi uma crítica americana falando que a moto era muito amadora, tanto na engenharia quanto no design dela. A Amazonas deixa de ser produzida assim que surgem as notícias de que as importações seriam liberadas novamente no país. Bora para a próxima moto, que agora é uma moto de responsa, a primeira moto que ultrapassou a barreira dos 300 km por hora. Já sabe qual é? Assim fica fácil, né? Equipada com motor de 1.298 cm3, era capaz de gerar 172 cavalos de potência e 14 kg-força de torque. Era potência suficiente para empurrar seus 215 kg a seco a mais de 300 km por hora. Estou falando aqui da Suzuki GSX 1300R, também conhecida como Hayabusa, que começou a sua produção em 1999. Hayabusa em japonês, que significa falcão peregrino, uma ave conhecida por atingir altas velocidades ao mergulhar para pegar suas presas e que chega até 320 km por hora o seu voo. Nada mais justo de botar esse nome na GSX 1300. Mas curiosamente, as presas do falcão peregrino eram principalmente os Blackbirds, que não é coincidência nenhuma, era o nome da CBR 1100 XX Super Blackbird, que era a moto da Honda que tinha o recorde de velocidade na época. E os japoneses da Suzuki criaram uma moto tão rápida quanto e botaram o nome do predador do Blackbird. Para atingir 100 km por hora, basta 8 cavalos de potência, como por exemplo da Yamaha DT50. Mas para atingir os 200 km por hora não é simplesmente dobrar essa cavalaria, pois o atrito do vento se torna muito forte. Para chegar a 300 km por hora precisaria de muito mais potência para levar os seus 215 kg a seco nessa velocidade. Lembrando aí que a gente está falando do ano de 1999. A moto era tão agressiva para a época que as marcas de pneus chamaram a Suzuki de loucas e somente a Bridgestone aceitou desenvolver um pneu para aguentar seu peso acima de 300 km por hora. Os anos 90 é um ano que fica muito marcado principalmente pelas marcas de motocicletas e automóveis tentarem bater seus recordes de velocidade. Então era muito comum tanto as marcas grandes de automóveis ou marcas grandes de motos sempre procurar atingir o limite máximo de velocidade possível nessa época. Depois disso até deu uma esfriada por causa de algumas legislações que proibiram aí velocidades máximas. E por isso que as montadoras japonesas em 2000 resolveram entrar num acordo para que suas motocicletas não passassem de 299 km por hora. Por isso aí esse mito do 299 e muitas motocicletas travarem eletronicamente em 299. Tudo isso por causa de legislações em alguns países, e as montadoras ficaram preocupadas de que essas motos não conseguissem entrar no mercado de alguns países, principalmente desse lado do continente, por causa dessas altas velocidades. Saindo agora do Japão, vamos para a Itália falar da Ducati, um modelo um pouco tanto estranho, mas vitorioso nas pistas, e um modelo responsável por estrear as válvulas desmodrômicas, hoje uma marca registrada da Ducati, por isso esse modelo foi tão importante. Uma moto que era equipada com motor 4 tempos monocilíndrico de 124,6 cm3. Eu estou falando aqui da 125 Desmo. Olha como essa moto era estranha. E só por curiosidade ela trazia na sua carenagem o famoso cavalinho rampante, símbolo da Ferrari, que também é italiana. De repente essa moto ela ficou um tanto estranha porque nessa época, nos anos 50, era considerada a época de ouro das corridas de motocicletas, porque não tinham regras tão rígidas como tem hoje em dia e os designers poderiam botar aí à prova toda a sua criatividade,
tanto os designers quanto os engenheiros, para criar as motos com melhores performances do jeito que eles quisessem, sem regras de estrutura ou de motorização e etc. Não poderia deixar de comentar sobre essa moto aqui nesse quadro por causa desse conjunto aí, desse nome dessas válvulas desmodrômicas aí que ficou marcado nessa marca italiana. Voltando lá para o Japão, vamos falar aí de uma moto que foi apresentada seu protótipo no 17º Salão de Tóquio em 1970, em outubro de 1970, e ela foi lançada em setembro de 1971, quase um ano depois de ser apresentado o protótipo. Assim nasceu a motocicleta que se tornou o sonho de muitos motociclistas na época, uma 750 cilindradas derivada da T500 da Suzuki. A GT 750, um modelo que veio para concorrer com a CB 750 e com a Triumph Bonneville. A sigla GT, como vocês já conhecem, em muitos casos se referem a Gran Turismo. Nesse sentido, era para dizer que era uma moto confortável para fazer viagens tanto para o piloto quanto para o garupa. A GT 750 ela vinha equipada com motor 738 cilindradas que chegava a 192 km por hora e tinha 8 kg força de torque, sendo que em 1975 ela ganhou uns cavalinhos a mais e chegava a 70 cavalos de potência. Vale ressaltar que o motor da GT 750 era um motor de 3 cilindros e 2 tempos, e ela deixa de ser produzida em 1977 por causa das leis de emissão de gás carbônico. Sendo assim, as motocicletas 2 tempos elas saem do mercado e deixam muitas saudades e acabam sendo substituídas aí pelos motores 4 tempos. A GT 750 durante anos foi inspiração para diversos outros modelos da Suzuki, como a GT 125, a GT 185, a GT 250, a GT 380 e a GT 550. É isso, rapaziada, hoje foram essas motos aqui no Que Moto é Essa? Esse quadro aí que eu criei aqui no canal e que já fazia um tempinho que eu não tinha postado mais, e tá aí pra vocês hoje mais algumas curiosidades aí do motociclismo. Espero que vocês tenham gostado. Tá chegando agora, se inscreve aí se ainda não é inscrito, deixa um comentário pra mim do que vocês acharam desses modelos, se vocês já conheciam, se vocês já pilotaram alguma delas. A gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!